Graça e paz, igreja. Meu nome é Janister. Nós já estamos na igreja evangélica há 24 anos, que é a primeira vez que a gente participa de um seminário desta forma, com tanta intensidade, né? Um seminário especificamente financeiro. E quando nós fomos convocados a participar no dia 19 de novembro, um seminário para os líderes, a princípio, ali nós já fomos tocados, mexidos, confrontados pela palavra de Deus. Tudo que o pastor Newton trouxe ali para nós, em todo momento ele trouxe a palavra de Deus. Mas isso mexe com a gente, mexe com a nossa alma, mexe com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente vive. E eu não estou aqui para testemunhar apenas para mexer com a sua alma ou para te sensibilizar no nível da alma, mas para que o meu testemunho possa fortalecer a sua fé. Nós participamos então do seminário no domingo, na segunda e na terça. Na terça-feira nós fomos desafiados a fazer a oferta dos R$ 1.200 e fizemos a oferta com um propósito. Na verdade, o meu propósito ali era de resolver uma situação de uma pendência que já vinha há mais ou menos quase 10 anos, junto à Receita Federal. Alguns anos atrás eu recebi um informe de rendimentos, como se eu houvesse prestado serviço para uma outra empresa. Eu sou funcionária de uma empresa e meu contrato ele impede que eu preste serviço para qualquer outra empresa. Mas chegou esse informe de rendimentos num valor significativo, dizendo que eu havia prestado esses serviços. E eu levei um tempo para ir atrás ver, achei que era um erro que havia sido cometido, que a empresa tinha me mandado por engano, e levei um tempo para ir ver. Quando eu fui ver, essa empresa havia declarado então esses rendimentos da prestação de serviços de um caminhão. Falei, meu Deus, mas eu não tenho caminhão. E na verdade se tratava de um caminhão que há uns anos atrás meu pai tinha colocado no meu nome. Ele vendeu esse caminhão, mas a pessoa não tirou o caminhão do meu nome. Então todo o serviço que o caminhão foi prestando para as empresas, elas foram depositando e creditando como se tivesse caído na minha conta. E a Receita Federal assim entendeu. Com isso, então, toda a minha restituição da empresa que eu trabalho de fato foi ficando retida. Eu já tinha ido diversas vezes na Receita Federal, tentado resolver essa situação, busquei orientação de contador, fiz uma carta para o delegado da Receita Federal e nada resolvia. Isso foi me desgastando muito. Quando foi agora no mês de novembro, eu falei para o meu esposo, olha, faz uma procuração, né? Vamos fazer uma procuração no seu nome, para que você vá até a Receita resolver. Eu já estava bem cansada já de mexer com isso, então fizemos a procuração no nome dele e nesse meio tempo nós estávamos participando do seminário. No domingo, o pastor ministrou sobre primícia. Em um dos domingos ele ministrou sobre a primícia. E naquele dia ele disse, ó, se você tem a sua primícia para entregar, que você entregue. Naquele dia eu estava entregando, devolvendo o meu dízimo e falei, eu vou entregar minha primícia. Foi a primeira vez que eu primiciei. Apesar dos meus anos já de conhecendo Jesus, eu não tinha um entendimento, uma clareza em relação à primícia. Me primiciei naquele dia. Na segunda-feira, isso foi no domingo, na segunda-feira meu esposo foi até a Receita, eu disse para ele, mas você vai na Receita, a documentação toda da situação estava na empresa. Ele falou, não, eu vou lá para tentar negociar e tentar entender o processo para ver o que a gente pode parcelar. Eu falei, mas vai parcelar uma dívida que não é minha, né? Uma dívida que não fui eu quem contraiu? E ele falou, vamos lá, eu vou lá para tentar entender o que está acontecendo. E lá ele foi atendido, ele levou 1h30 numa conversa com um funcionário da Receita Federal e essa pessoa que o atendeu procurou de todos os meios entender o processo, analisou, viu que havia um imposto retido. A dívida, eu tinha recebido um informe de que a dívida ela estava em R$36 mil. E para minha surpresa ali, ele mexeu em todo o sistema, fez todos os cálculos e falou, olha, espera aí que eu estou fazendo um cálculo aqui e falou, olha, eu vou conseguir resolver isso aqui agora. E ele apertou os botões lá e conseguiu resolver e falou, olha, está resolvido, a dívida está quitada, isso eu estou resumindo para vocês, mas isso levou 1h30. E quando ele concluiu tudo isso, ele falou, olha, eu estou aliviado. Eu vou chorar, Fábio. Quem era ele para estar aliviado? Ele não conhecia.
não sabia quem eu era, não sabia a situação, mas disse que estava aliviado em resolver aquilo. E eu me emociono sempre que eu lembro disso. E ele falou, olha, daqui você já sai com uma certidão negativa de dívida junto à Receita Federal. Então ele emitiu na hora a certidão negativa e ele disse para o meu esposo, olha, ela ainda vai ter restituição a receber. E de fato, eu recebi no dia 15 de dezembro uma restituição do imposto de renda. Eu tive meu nome resolvido junto ao cartório, porque meu nome havia sido protestado. Há 2, 3 meses meu nome foi negativado na Serasa, SPC. A minha gerente do banco, que também é da igreja, me ligou preocupada. Eu disse para ela, olha, espera que daqui a uns dias eu vou resolver. Mas eu disse isso para ela crendo no milagre, porque eu não sabia como fazer. Na verdade, eu esperava ir na Receita e parcelar essa dívida que não era minha. Na verdade, eu não devia a Receita. Eu não fraudava a Receita, mas eu fraudava a Deus, né? À medida que eu era negligente, muitas vezes no meu dízimo, nas minhas ofertas e nas minhas primícias. E a partir do entendimento e do confronto que houve ali, um confronto para mudar a nossa vida, para mudar a história, para que nós obedecêssemos aquilo que estava sendo dito, obedecêssemos a voz de Deus através do profeta. E eu decidi obedecer. Mesmo sendo confrontado, eu decidi obedecer. E então meu nome foi, no dia 15 mesmo de dezembro, toda a minha situação junto ao banco foi regularizada, meus limites voltaram, meu cartão de crédito foi liberado. No dia 16 de dezembro, a empresa que eu trabalho fez um sorteio de prêmios entre os funcionários, entre os colaboradores, e fizeram 2 sorteios. O primeiro sorteio saiu o meu nome, eu fui sorteada com 2 ingressos para o cinema, e o pessoal brincou, achou que era marmelada, e depois fizeram um outro sorteio, e eu fui premiada novamente, só foi um sorteio, e eu ganhei uma passagem com direito acompanhante para o Rio de Janeiro, ida e volta, tudo certo, tudo pago. Além disso, eu recebi um outro e-mail também que foi uma surpresa, na verdade, em 2004, a empresa que eu trabalho, ela tinha uma cooperativa financeira, que estava disponível para os empregados. Eu nem me lembrava mais disso, mas eu peguei um empréstimo lá em 2004 e os juros desse empréstimo eles foram acumulando como se fosse uma poupança, mas nós não sabíamos disso. E no dia 12 de dezembro, se eu não me engano, essa data, chegou um e-mail para mim dizendo que eu tenho R$8.000 de juros de uma poupança que ficou lá guardada e que agora eles estão me restituindo disso. E eu quero deixar esse versículo que muito tem falado ao meu coração nesses dias, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, verso 20, a parte B do versículo. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, assim, são muitas bênçãos, todas elas no mês de dezembro, um mês de milagres mesmo, e eu creio e que meu testemunho possa fortalecer a sua fé. Em nome de Jesus. Amém.